Ainda não. Bom dia àqueles que têm paciência de ouvir a gente. Um bom dia e votos que esteja tudo bem. Então vamos fazer uma saudação a todos aqueles que estão com saúde, uma lembrança àqueles que têm dificuldade, estão doentes, e os votos que a gente possa melhorar. E como é que anda, pessoal? Como é que anda por aí a nossa quarentena? A paciência ainda dá para aguentar? Podemos ir indo? Dá para aguentar ainda com paciência? Então, saúdo a todos e eu vou hoje dar algumas opiniões minhas, mas opiniões minhas, não são nem orientações, nem afirmações e nem nada. E eu vejo que há bastante notícias, normas, precauções, medicamentos para ajudar a vencer o corona. E de tudo isto, eu me pergunto, o que é verdadeiro e o que não é eficaz? São apenas precauções ou são normas obrigativas porque são eficazes? Eu me pergunto. E eu acho que muitas pessoas talvez perguntam para mim, mas como é? É verdadeiro ou não é verdadeiro? Não sei. Então, o que é certo? O que é errado? O que é seguro? Tem opiniões de todo jeito. Quem diz que o tal remédio não serve, o outro diz que é prejudicial, o outro diz que cura. Em quem se dá crédito? Onde é que está a seriedade da informação? E eu me pergunto. Eu acho que muitas pessoas estão se perguntando isto. Agora, de uma coisa eu estou convencido. Toda atitude tem conveniências e tem inconveniências. Há remédio que faz bem para uma situação, mas ela faz mal para outra doença, para outra situação. Por exemplo, dizem aí, usar máscara. Usar máscara, de um lado, eu estou convencido que é bom para prevenir que a saliva não transmita para outros que estão perto. Do outro lado, para a respiração de quem usa a máscara, dizem que é prejudicial porque o carbono que os pulmões expulsam, depois voltam a infectar. O que é verdade? O que não é? O que é melhor? O que é pior? São as perguntas que eu ouço muito, ouço e eu mesmo me faço. Agora, de uma coisa eu estou desconfiado, aliás, estou quase seguro que nestas conveniências e inconveniências há muitos interesses econômicos atrás disto. Então, conforme interessa economicamente, afirma que o tal remédio é bem. Por isto, a luta dos
laboratórios que dizem tem aquele remédio é bom e aquele outro não serve. Então, agora, todos têm razão. Aquele remédio pode servir para uma doença e não servir para outra. Então, por exemplo, é sempre aconselhável nas refeições, nos almoços, meio copinho de vinho, que faz bem. Aconselhado, faz bem. Ou o vinho tomado na refeição faz bem. Ah, então eu vou tomar 2 litros de vinho no almoço. E aí fico bêbado. Então faz mal. Isto é, deve haver um bom senso. Nem tudo que se diz que é bom, e nem tudo aquilo que diz que não serve é de fato que não serve. Há remédios que servem para uma situação e outros que não servem. Além deste problema de valor dos remédios, tem outros interesses econômicos. Os laboratórios querem vender o próprio produto. E nós vemos quanta exploração existe nesta busca de remédios. Um médico, eu vi nesses dias um médico que foi entrevistado por um repórter de televisão e ele perguntou, escuta, mas aquele remédio como é que é o nome? É um pouco para mim, a cloroquina, serve ou não serve? Depois ele perguntou, e aquele remédio da ivermectina que está sendo divulgado agora, é bom ou é mal? E o médico pediu para o repórter, você quer que eu responda como médico ou como paciente? Diz, como médico, eu digo que a ivermectina ela é boa para verminoses e outros vermes que aparecem. Como médico, eu não aconselho, não digo que é o remédio que cura a pandemia do vírus, Covid, aquele que estamos sofrendo. Eu, como médico, não digo que melhora. Agora, como paciente, eu te digo, disse para o repórter, que eu estou usando ivermectina há 4 anos como prevenção, parte de prevenção sobre um possível vírus. Parte, prevenção. Não. Então, de um jeito, o mesmo médico, de um ponto de vista, eu não aconselho. Mas eu, pessoalmente, estou convencido que faz bem, estou usando. Toda esta confusão, eu não sei o que dizer. Como vamos tratar? Como vamos tratar? As normas dadas, obedecemos. As autoridades, obedecemos. Mas as autoridades estão informadas dos efeitos ou agem apenas por interesses? Ah, vou comprar, gasto milhões. Mas é eficaz? Não é? São todos, eu acho que mais do que o problema da doença, para quem ainda não se infectou, é
a dúvida do que fazer. Posso ir trabalhar? Não posso ir trabalhar? Devo ficar em casa? Não posso ter atividades? O que vai dar resultado? O que devo fazer? Então nós temos uma confusão grande. Além do mais, com os interesses políticos que há, também gera muita confusão. Pelo menos para mim. Eu sou caipira, também. Essa confusão é lógica. Posso sentir. Eu não sou o entendido. Um pobre caipira que mas vejo que há bastante confusões. Por exemplo, eu vi um e-mail anteontem, o município de Itajaí, em Santa Catarina, que foi o município de Santa Catarina que mais teve infestações. E a prefeitura adquiriu 3 milhões de comprimidos de ivermectina, que não é aconselhado pelo Ministério da Saúde. E ele comprou, o prefeito comprou, e montou no domingo para a população que quisesse testar, montou uma audiência, estavam num estádio com 20 médicos que acolhiam a população e faziam os exames, viam o histórico do doente, então aprovava ou não aprovava o uso deste remédio, mas orientado pelos médicos, não pelos políticos. O político, o prefeito, pediu para os médicos fazerem e organizou. Comprou os comprimidos, aliás, a um preço de 5,60 ou 5,90 por comprimido, quando nas farmácias está sendo hoje vendido a R$ 26. Antigamente, quando não era publicado, era R$ 13. Hoje já se vende a R$ 26. Aí a gente vê o interesse econômico. Então, e eles mandam fazer. Lá em Itajaí faz um exame para o paciente, o médico orienta e faz. Por exemplo, se o paciente diz que teve meningite, o médico logo diz, não use este remédio porque não, ele prejudica. Mas é orientação. Então, a escolha, tá certo? A escolha é sempre livre. Agora, precisa que seja razoável e responsável. Agora, como nós estamos agindo? Todos têm razão. Todos têm razão. Só que um olha de um ponto de vista e tem razão. Outro olha de outro ponto de vista e tem razão. Mas não diz que é um ponto de vista e que há outras possibilidades. Me parece daquela anedota que lá do norte do Paraná, perto de Londrina, uma cidade que Astorga havia
na periferia da cidade de Astorga, um bar. E as pessoas que vinham dos sítios passavam para frente do bar e às vezes paravam para tomar um refrigerante, qualquer coisa. E quando iam embora também tomavam um trago, porque iam, voltavam para o sítio, levavam as coisas. E um dia se encontraram dois vizinhos. Um ia saindo e o outro ia entrando. Então, quando se encontraram, diz: "Oh, compadre, você também veio hoje de sábado aqui fazer compras na cidade?" "É, sim", diz. "Oh", diz, "mas está um calor, né, compadre?" É. E aquele que estava saindo diz: "Oh, compadre, vem aqui, vamos lá dentro no bar tomar o último gole." Aí, como está escrito aí, tem uma plaqueta aí, diz: "Olha, é o último gole, né? É para você tomar. Entra." Aquele que vinha chegando disse: "Ô, compadre, mas você não sabe ler? Não vê que está escrito primeiro gole?" Aí disse outro de cá: "Não é último gole." E outro: "Não é primeiro gole." E começaram a discutir. Esse dia, um pouco de se ofender. E quase que se agarraram para a briga. E na briga foram trocando de posição, né? Ele diz: "Escuta aqui, olha aí o último." E aquele que tinha olhado, que ia sair, leu, disse: "Ah", leu do outro lado da tabuleta, estava escrito primeiro gole. Para aquele que chegava era o primeiro gole, para aquele que saía era o último. Os dois tinham razão, mas de um ponto de vista, do outro ponto de vista, dava para brigar. E hoje me parece que está havendo um monte dessas situações, né? Então, eu pergunto, dentro do nosso agir, como é que nós vamos nos comportar? Certamente há interesses econômicos e, infelizmente, entraram interesses políticos que confundem a todos nós para aceitar aquilo que é bem e aquilo que não é bem. E então ficamos aí sofrendo. E vamos ter um pouco de paciência. Agora, eu admiro uma coisa. Nesta semana passada houve, lá no norte de São Paulo, um grande incêndio de mais de 40 barracos. Uns dizem que era mais, menos, agora o número certo se é 40, se é 400, etc. Bom, eu me pergunto, apenas foi dada uma noticiazinha. Quem se interessou por estas famílias? Que socorro receberam essas famílias que perderam tudo? Eram barracos, sim, mas perderam tudo. E não tem casa. Quem se interessa? Agora, isto não vira notícia. Por quê? Porque não entra político, não entra política e também não entra economia. Apenas entra o sofrimento daqueles que sofreram, que passaram. Este é um desabafo meu. Para quem não gosta, me condene. Para quem acha que é inútil, esqueça. Para quem acha que é útil, use. E se acha que é prejudicial, rejeite. Mas cada um tem a liberdade de ter a sua opinião. Mas vamos ver o que dá para fazer. Eu queria deixar apenas, antes de terminar, esses últimos 10 minutos, eu queria deixar um pensamentozinho sobre o Evangelho que lemos nesses dias, a parábola que Jesus ensinou. Depois de ter feito muitos ensinamentos, Jesus conclui os seus ensinamentos com aquela parábola do do semeador, que semeou, o semeador saiu a semear e parte
da semente caiu ao longo do caminho, que à beira do caminho, outra parte caiu em terreno pedregosos, e outros caíram entre espinhos, e etc. E então outro caiu em terra boa e deu bom fruto. Jesus fala, depois ele dá a explicação, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, ele diz, então, eu apenas deixo uma reflexão. A semente é o ensinamento de Jesus, o exemplo de Jesus. O caminho é a nossa vida. Os outros comportamentos são as nossas escolhas. Agora, diz que a semente que caiu no caminho duro, impenetrável, não produziu fruto. Vieram as aves do céu e comeram. Então eu estou olhando isto para o nosso tempo. O que é que semeamos nós como doutrina e como exemplo para a educação das crianças, dos jovens? Na educação não se fala, em muitos lugares, não se fala para as crianças de Deus, de Jesus. Então, não se fala da virtude, da disciplina. Então, a estrada, é como a estrada que é dura, não dá para vicejar. Se joga a semente e as aves comem. Então, favorece, porém, para as crianças muitos caprichos, simplesmente para agradar. E não se ensina. Então, às vezes se favorece, até se sugere a vaidade, o egoísmo, o conforto do mundo. Procurar só aquilo que agrada. E não se ensina a disciplina, a obrigação, a renúncia. Então, no caminho duro não dá para vicejar. Então, em quantas atitudes não se estuda a catequese, a palavra de Deus, ou se tem apenas um lugar assim pedregoso, onde a semente logo brota, mas não tem raízes. A primeira dificuldade, o primeiro sol, diz a parábola, seca. Então, em muitas famílias, não se acostumam as crianças, não se dá a catequese, não se dá, em muitas, outras bem-aventuradas que são, sim, mas numa grande maioria, nós vemos uma juventude que cresce sem convicções, ou apenas é como a semente que caiu em cima das pedras. Se dá para a criança uma educação superficial. Algumas práticas, sim, batismo, primeira comunhão, alguma missa, mas não se procura de criar na criança ou no jovem a convicção e nem o aprofundamento do estudo e a prática. Os pais não dizem, vai lá, vai você, mas vai. E eles não vão, não dão exemplo. Então, logo com isto, no primeiro sol que aparece, isto é,
Primeiro, hedonismo, companhias, espetáculos, vícios que aparecem ao redor das crianças e dos adolescentes, eles se perdem e abandonam a fé. Ah, não quero mais ir para a igreja. Não quero mais. Por quê? A semente do ensinamento de Deus secou, porque não tem convicção, não houve boa educação. Outros, de Jesus, outra semente caiu entre espinhos, e os espinhos abafaram a semente que não produzia o fruto. Então, os espinhos de hoje são as ideologias. Ah, igreja, fé, rezar, não precisa. Ideologias materialistas. Até se duvida que Deus existe. Ou ideologias que endereçam para cobiças de fazer carreira, de ter fama, de ganhar dinheiro e assim por diante. Mas a fé fica de lado. Então, a semente não produz. E Jesus disse que outros caiu entre boa terra. Uns deram 100, outros 60 e outros 30 por um. Há muitas famílias que dão com convicção e com empenho a prática da fé. E então, estes fazem as crianças e os adolescentes, os jovens, a ter entendimento para julgar aquilo que é correto. Então, aí temos aquelas crianças, jovens, e depois vêm adultos, responsáveis, porque receberam a semente, elaboraram a semente, isto é, com a fé e as práticas, e frutificaram. Então temos aquelas famílias, aquelas pessoas que depois que vivem tranquilas, porque a fé, a palavra de Deus, ouvida e posta na prática, ela cria depois o bem-estar e a alegria. Então, no outro domingo, nós refletimos nesta parábola do joio, da parábola do semeador, e tomara que nós sejamos capazes de aplicar na nossa fé, se tivermos coragem. Mas não é sempre agradável, mas é útil. Então, antes termino aqui a minha reflexão, chateei talvez a vocês, mas, perdão. Então, eu, por parte do Padre Alexandre, me pede de dar alguns avisos, como sempre. Então, no próximo domingo, o grupo dos voluntários da Quermesse fazem novamente oferecem o almoço para quem quiser reservar, então por telefone, ou quem quiser ir buscar no salão, né? É sempre passar no salão com o carro e é servido e entra por uma rua e sai pela outra e sem confusão. Então, domingo haverá também a oferta de almoço. E também o horário das missas, houve uma pequena alteração, porque já no domingo passado, bastantes pessoas não puderam entrar. Tiveram que ficar no átrio porque
a autoridade civil não permite mais de um determinado número. Então, o horário novo das missas aqui, nos domingos é 8 horas aqui na igreja e 8:30 na quadra do salão. Então, lá na quadra está abrigado, mas há espaço para outro. E um padre vai rezar às 8:30 lá na quadra. Assim também, na igreja, outra missa haverá às 11 horas e na quadra às 11:30. Quem chegou pouco mais tarde, que não pôde entrar para a igreja, vai lá na quadra, que logo mais vai começar. E também, domingo, haverá missa em italiano na igreja, às 12 horas, mas só transmitida por live. Então, repito, igreja, novos horários. Na igreja, missa, 8 e 11 de manhã. E na quadra, 8:30 e 11:30. Para quem quiser aproveitar. Então, a todos, obrigado por terem ouvido, terem acompanhado e perdoem se falei alguma bobagem, mas cada um é livre de avaliar, julgar e depois escolher. Que Deus nos abençoe. Vamos terminando rezando. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E hoje, que lembramos São Camilo de Lelis, que sempre se dedicou aos doentes, vamos lembrar também que pedir pela intercessão de São Camilo, abençoe todos os enfermeiros, médicos, aqueles que cuidam de doentes, para que se sintam confortados no trabalho que fazem. E por isso, também a eles, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até loguinho, até a próxima, se houver.